A graça e a paz do Senhor Jesus, de volta aqui com mais um vídeo, para estar deixando uma palavra para o meu e para o teu coração neste dia de hoje, amém? Hoje eu vou estar falando um tema sobre que nós enfrentamos todos os dias, né? Nós como mulheres, como homens, como servos e servas do Senhor Jesus. O tema se encontra em Lucas, no seu capítulo 4, amém? Em Lucas, no seu capítulo 4, vai falar sobre a tentação de Jesus, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que acontecem com nós no dia a dia, né? E eu já quero frisar aqui no primeiro versículo, que vai nos dizer assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito no deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando ele teve fome. E ele disse ao diabo, se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Aí, igreja, aqui no verso 4, e Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo e disse ao diabo, dar-lhe-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-lhe a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Olha só, e Jesus respondendo, disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, e pôs num penáculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito, mandará os teus anjos que acerca de ti te guardem e te sustentem nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Olha a astúcia de Satanás. E Jesus respondendo-lhe disse, dito está, não tentará o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Igreja, você imagina quanto Jesus ele foi tentado ali, né, naquele momento que ele passou, né, de 40 dias e 40 noites ali sem comer, em jejum, né? E ele teve fome, né? A Bíblia fala aqui que ele teve fome. Aí 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando eles teve fome. Então ele estava ali 100% homem, né? Sentiu as mesmas dores que nós sentimos, sentiu fome, né? A gente às vezes sente fome de coisas de 2 horas, porque o almoço vai sair um pouco atrasado, porque eu não tomei café na hora certa, mas Jesus não. A tentação de Jesus foi totalmente rígida, né? Eu acredito que homem nenhum passou o que Jesus passou, eu tenho certeza disso absoluta. E quantas tentações Jesus ele teve, né, no deserto, e que o diabo ele tentou de todas as formas para que Jesus caísse nas ciladas dele, né? E em momento algum ele cedeu às tentações, ele sempre se sobressaindo, mas sempre com a palavra de Deus ali lançando para o diabo, porque a palavra de Deus ela é verdade, a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, você pode ver, nós podemos ver que o inimigo ele vai vir com as tentações como ele tentou Jesus, de todas as formas, na minha e na tua vida. E você vê que todos os dias, diariamente, dia após dia, nós sofremos guerras, ataques de tentações, nós somos tentados dia e noite, 24 horas, aqui na mente. Então, somos tentados na mente, se deixar descer para o coração, igreja, porque nós já pecamos naturalmente, porque somos pecadores, né? Mas Jesus, ele quer nos limpar, ele quer nos purificar. E a palavra do Senhor, ela nos diz que Jesus, aqui no verso 4, Jesus respondeu-lhe dizendo, escrito está que nem só de pão
viverá o homem. Então o diabo ele achou que mostrando todo aquele reino, toda aquela glória, aqueles bens materiais, aquela cidade, se ele se prostrasse a ele e adorasse. Então Jesus deixou bem claro que nem só de pão viverá o homem. Mas infelizmente nós vemos muitas vidas, né, muitas pessoas, muitos homens de poder que começam já a tomar posse das coisas, a ter um pouco de poder e já quer pisar no próximo, já quer pisar no outro. E muitas das vezes a igreja está adorando o próprio diabo e achando que está agradando a Deus, né? Porque Deus me colocou num lugar de poder, então, né? Fica com a glória para ele, e sendo que a glória é do Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém. E aqui esse texto ele está nos ensinando de que nós devemos vencer as tentações com a palavra de Deus, combatendo com a palavra do Senhor Jesus, com a Bíblia. Aqui Jesus ele deixou bem claro a tentação de Jesus. E como eu falei, no dia a dia nós sofremos também as tentações. E nós temos que ir contra elas com a palavra de Deus, guerreando, lutando. Eu falei esses dias sobre Efésios, né, no seu capítulo 6, sobre as armaduras, o capacete, né, o escudo, que é a espada, né, calçado aos pés do evangelho. Então, igreja, é sobre assim andar em espírito, porque quem anda em espírito vai entender as coisas do espírito, mas quem anda na carne vai entender o que é carnal, né? Mas aqui eu estou falando as coisas do reino, né, as coisas do céu, mas coisas de tentações que passamos diariamente. Somos tentados quando o inimigo ele procura uma brecha, e se ele achar, muitas das vezes é na família, é dentro da nossa própria casa, né? Às vezes você vê que está muito calmo e você está fazendo tudo correto e ele quer usar alguém, sabe? Ele quer usar alguém para nos afrontar, para tirar nossa alegria, para tirar nossa paz, com coisa boba, com coisa fútil, sabe? Assim, que você vê assim, você fala, meu Deus, mas não tem sentido, não tem motivo. E aí a gente tem que saber com quem que a gente luta diariamente. A gente tem que saber que às vezes não só as tentações vêm, mas o inimigo, como você já ouviu falar, ele vem, né, com sapatinho de algodão, ele vem mansamente, lentamente ali, e quando você vai ver, você já caiu. Você já deixou a mágoa entrar, a raiva, aí, onde já começa já a gerar as brigas, as confusões, ou eu vou fazer porque fizeram isso comigo, eu vou voltar a me drogar, eu vou voltar ao que eu era antes, né? Isso que você quer, eu vou voltar a beber, eu vou voltar a fazer isso. Então, a partir de um momento simples ali que você acha que não tem nada a ver, que é uma tentação, porque a tentação ela vem sutil, né? Ela vem brandamente suave. Aí quando você vai ver, já virou tentação. De um momento assim que você acha que é bobeira, que não tem nada a ver, não tem nada a ver. É daí que vem. Então por isso que a palavra do Senhor fala para que nós venhamos vigiar e orar em todo o tempo, né? Porque o diabo ele é astuto, ele está ao derredor, bramando como um leão e só procurando uma brecha para que ele possa tragar. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Essa palavra é bem clara, igreja, né? E por isso que tem pessoas que têm tudo, né? Tem tudo. E só que tem um vazio dentro dela. Por isso que infelizmente também existem pessoas que o diabo mostra os pratos dele, mostra a glória que ele acha que ele tem, e as pessoas elas caem, elas aceitam viver aquilo porque elas acham que é um sentido para a vida dela ter felicidade com aquilo, né, com as coisas erradas, as coisas mais fáceis que a vida, que o mundo, que o diabo oferece. E ela acha que tá tudo bem, e tem pessoas que ainda quer dividir, né? Quer servir a Deus em reino dividido, sendo que a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Então fica o reino dividido, né? Vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, mas fala palavras torpes, da boca sai duas fontes que eu não sei de onde essa água jorra, porque eu conheço uma, que é a fonte que jorra água viva, que nos purifica, que nos santifica, né, que nos restaura, mas a outra fonte de água salgada, essa eu desconheço. Mas infelizmente tem pessoas que estão andando por esse caminho, buscando essas duas fontes, achando que podem servir a dois senhores, achando que podem servir a dois deuses, que sendo que só existe um, e fora dele não há outro, ele é Deus.
Isso que tem que entrar na nossa cabeça, na mente das pessoas, que Deus, Ele é Deus e ponto. A gente não tem que ficar dando nomes ou significado para as coisas que Deus, Ele faz, né? Falando por que Deus permitiu isso. Ah, mas por que o Senhor fez isso? Por que levou? Por que? Eu também poderia perguntar por que Deus levou meu pai. Ai, eu não aceito. Antigamente eu falava assim, ai, nossa, se eu perder minha mãe, minha vida acabou. Só que a gente, assim, Deus, Ele nos dá uma força tão tremenda dentro da gente. Ontem mesmo, eu sei que é sempre, né? Todos os dias eu penso nela. É uma saudade eterna, assim, que fica para sempre no nosso coração, né? Mas ontem, assim, eu pensei nela, assim, imaginando, assim, as coisas que estão acontecendo. Só que, assim, para que eu venha dar orgulho, a gente fala assim, que eu venha dar orgulho para minha mãe. Minha mãe está num lugar de descanso. Eu tenho que estar aqui na terra, igreja, para dar orgulho para o meu Deus, sabe? E eu acreditar que se um dia, né, assim, se por algum momento ela estivesse aqui, um pensamento meu, assim, eu estaria dando orgulho para ela mais ainda, de uma pessoa de que se eu fui e muitas das vezes não agradou a ela, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, sabe? Com os frutos do Espírito, né? É uma nova criatura em Cristo Jesus e os filhos dela também dando orgulho para ela, servindo a Deus, sendo honestos, sabe? Homens de caráter, mulheres de caráter, que não mentem, que não fingem ser quem não é, sabe? Então ontem eu pensei bastante sobre esses pensamentos, né? Falando assim, poxa, assim como ser humano, eu posso falar assim, poxa, que bom assim que minha mãe, eu tô dando muito orgulho para ela de quem eu sou hoje, sabe, assim, um pensamento de 100% humana, falha mesmo, pecadora. Eu falo, sabe, minha mãezinha, eu estou te dando orgulho, sabe, assim. Então, a gente tem que fazer isso para Deus, né? A Bíblia fala que é porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Então, eu não vou ficar questionando sobre os porquês de Deus, né? Porque ele levou minha mãezinha, por que meu irmão está, né, no fundo do poço, e por que tem alguns irmãos, amigos que não se voltam para Cristo, que o tempo vai se passando e as coisas cada vez mais piorando e eles não conseguem enxergar, eles não conseguem abrir os olhos para ver a luz que é Jesus. Então, igreja, é sobre isso, né? É sobre não questionar Deus, porque da mesma forma que Ele passou as tentações, nós também passamos, sabe? E o medo, o frio, o choro, às vezes você está sozinha e sofre calada, ninguém vê o teu choro, ninguém vê o teu sofrimento, ninguém vê o sentimento que você tem dentro de você, que é um vazio que você fica procurando e você não acha quem é que possa preencher. Mas eu quero te dizer nessa tarde, o Espírito Santo, ele entende os seus gemidos inexprimíveis, tá? Vença as tentações, né? Procure se posicionar, procure dar orgulho para Deus e primeiramente assim, você olhar para dentro de si e olhar no espelho e falar assim, poxa, hoje eu estou melhor do que ontem. Não, hoje eu estou melhor do que esse crânio. Hoje eu estou melhor do que Beltrano. Estou melhor do que aquela mulher lá. Não, sabe? Às vezes você ganhou mais uns quilinhos, ou engordou mais um pouquinho. Talvez seu cabelo não esteja da maneira que você quer. Talvez você não conseguiu comprar aquela roupa que você tanto queria. E você já começa a se entristecer, você já começa a se comparar com outras pessoas. Amada, viva a tua vida. Seja feliz da maneira que você é, sabe? Deixa essas coisas insignificantes de lado e olhe para Cristo, sabe? Vença as lutas dia após dia com a força e o poder de Deus, né? Coisas pequenas, coisas que o homem fica comparando um com o outro, quem tem mais poder. Eu já falo isso em alguns vídeos para refrescar a nossa mente. Por isso que hoje eu sou mais feliz, porque eu vivo a minha vida em secreto, sabe? Eu vivo a minha vida ali com Cristo, eu vivo aquela palavra, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ali fale com Deus em secreto que Ele vai te exaltar publicamente. Então não precisa nós ficar mostrando, igreja. Eu mudei, olha como que eu tô, sou crente, tô firme,
A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muitas das vezes você olha aquela pessoa e você fala, meu Deus, não está mais servindo a Deus, está no mundo, Jesus, sendo escravo do pecado. Então nós temos que tomar cuidado. Quem nunca? Nós não podemos apontar. Enquanto a gente está apontando para um, olha quantos tem para nós, 4. Então nós temos que ser vigilantes naquilo que nós falamos. Como eu falei das 2 fontes, não pode uma boca, né, jorrar 2 fontes, uma fonte jorrar 2 águas, doce e salgada. Uma árvore dar 2 frutos. Não, igreja. Nós temos que ser vigilantes com as tentações, elas vão vir. O diabo vai vir, o diabo vai tentar te derrubar de todas as maneiras. Ele vai tentar te confundir, sabe, com coisas, com pessoas. Às vezes o certo é o certo, mas ele vai querer colocar na sua cabeça que o certo é o errado, que aquele conselho que aquela pessoa te deu pro bem, né, que foi através do Espírito Santo, é conversinha. Mas aí ela vai ver através das atitudes, mas mesmo assim o diabo vai tentar colocar as vendas nos olhos para cegar a tua vida. Então esteja muito vigilante no que você for falar, no que você for fazer, sabe? Vença as tentações dessa vida, como Jesus ele venceu ali no deserto. Foi difícil, mas ali logo no decorrer, quando ele venceu todas as tentações, a palavra do Senhor nos diz que os anjos desceu e o serviram a ele, igreja. É isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Quando nós, cada dia, dia após dia, vencendo as tentações, Ele desce, né? Ele manda os anjos descer para ir nos servir e trazer aquela palavra de conforto, de alívio, que vem a correção, mas desce com um bálsamo para a nossa vida, para aliviar a nossa alma. Quem de você nunca recebeu uma oração e não se sentiu aliviada? Quem de você nunca ganhou um presente e não se sentiu uma florzinha da calçada? Uma florzinha, um copo, pode ser insignificante, de vidro, qualquer coisa, igreja. E você não se alegrou, sabe? A pessoa te deu uma coisa tão simples, você se sentiu tão amada, tão especial, sabe? Eu tenho aqui, não tenho palavras para explicar, coisa simples que você ganha, um pano de prato, e você se alegra com o pano de prato. É isso que Deus tem para mim e para a tua vida. Ele quer agir nas simples coisas. Ele quer que nós sejamos felizes. É isso que eu tenho aprendido, é isso que eu tenho vivido de uns meses para cá. A ser feliz com o que eu tenho, a agradecer com o que eu tenho. Porque eu sei que quanto mais eu agradeço, mais coisas boas acontecem na minha vida. E é isso que eu estou vendo, o agir de Deus na minha vida. Através das simples coisas. E a gente não precisa ter muito, não precisa mostrar o que a gente tem para ser feliz. Amém, igreja? Essa palavra que eu tenho para o teu coração. Então agradeça a Deus e fuja das tentações, né? Não adianta a gente querer tentar a Deus. A Deus ninguém tenta, igreja. Ninguém tenta a Deus. Amém? Essa palavra que eu tenho para deixar, que o Espírito Santo renove as tuas forças. Continue te dando força para você recomeçar, para você seguir adiante naquilo que você tem focado, no seu objetivo. Eu quero sair dessa vida, eu quero mudança. Eu quero andar com pessoas que me coloquem para cima. Deus tem coisa nova para a tua vida. Basta você querer, dê o passo. Dê o passo. Amém? E as demais coisas o Senhor vai fazer por você. Fique com Deus e eu te espero. Um beijo para minha irmã Sunsa, para o meu irmão André, Gabriel, a Grazi, minha filha Laura. São tantas pessoas, a Paula de Freitas, a Andréia, né, a Jaque, a Sarinha. Gente, Deus abençoe grandemente. Me perdoe se eu estiver esquecendo de alguém aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor, eu te espero até a próxima.